Ia colocar em forma de slide, mas não está abrindo aqui para mim. Tá conseguindo ver? Ô, Ana, só confere para mim. Tá conseguindo? Estamos conseguindo ver, só que não está em formato de apresentação, sabe? Exatamente, porque aqui não está conseguindo. Eu não tô. Opa! Aí, gente! Agora ficou bonito. Então, o tema que eu separei hoje para falar com vocês é inteligência emocional para empreender melhor. Mas para entrar nesse assunto propriamente dito, primeiro é preciso a gente olhar num cenário assim panorâmico de toda essa situação que nós estamos vivendo neste momento, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de circunstâncias que não dependem de nós, estão totalmente fora do nosso controle, mas quando a gente olha para o cenário do empreendedorismo agora, do ano de 2020, que é um ano que vai ficar marcado para o resto da vida, para o resto da nossa vida, é um ano histórico. Então, a gente pode notar que o empreendedorismo neste ano, ele quebra o recorde no Brasil. Então, de acordo com a pesquisa do Sebrae, neste ano, 25% da população adulta está abrindo seu próprio negócio. 53,4 milhões de brasileiros estão à frente de uma atividade empreendedora. Então, olha só, enquanto tem muitas empresas fechando, também tem muitas empresas abrindo. E também existem outras pesquisas que mostram o quê? O que leva uma pessoa a empreender? Isso daí tem que estar muito fixo na nossa mente. Por que eu empreendo? E aí, o que os estudos e as pesquisas também nos dizem? Que mais de 40% das pessoas empreendem porque elas querem realizar algum sonho na sua vida. Então, a maioria das pessoas, porque depois a gente vai distribuindo em porcentagens, eu não coloquei aqui o número, mas a maioria das pessoas, elas empreendem porque elas querem realizar algum sonho. E com você, também foi assim? E com você, é assim? Você empreende porque você tem um sonho na sua cabeça, na sua mente, no seu coração? Algumas pessoas empreendem porque elas querem aumentar a sua renda, elas querem ganhar mais dinheiro. Outras porque não gostam de trabalhar para as outras pessoas. Outras porque querem mudar o mundo com o seu negócio. Então, elas têm uma missão, elas têm um propósito grandioso, porque elas inventam algum tipo de produto e elas acreditam que elas vão mudar o mundo com aquele produto ou com aquele negócio, com aquele tipo de serviço que elas criaram. Olha só que grandioso isso. Outras pessoas querem ter autonomia, outras pessoas querem pagar as contas, e o último quesito surgiu agora nos últimos meses. Algumas pessoas empreendem porque querem fugir da crise. Mas nós sabemos que empreender é um caminho que não é fácil. Eu vou ter que desligar o meu celular, porque eu vou falar para vocês que hoje é meu aniversário. E o meu telefone hoje tá bombando por aqui, e eu coloquei no vibra e tá... Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente sabe que esse mundo de empreendedorismo não é um caminho cheio de flores. Nós temos muita satisfação, nós temos muito retorno positivo, mas nós sabemos que é um caminho pautado com muitas pedras, com muitas dificuldades, né? E eu trouxe aqui também algumas dificuldades para empreender, que a gente pode citar que uma é a falta de dinheiro dinheiro para investir, né? Tem um caixa que seja farturoso, né? Nós temos o problema do quê? De muitas pessoas querem empreender, mas têm os seus nomes que estão sujos por algum momento das suas vidas, saíram do controle, o seu nome está sujo, então elas não conseguem empreender. A burocracia, nós sabemos que para abrir uma empresa hoje, a pessoa, de início, ela precisa de no mínimo R$2.000 a toque de caixa para ela iniciar esse processo de empreendedorismo, de criar sua própria empresa. Sem contar os impostos, sem contar toda essa parte burocrática que hoje o Brasil
enfrenta, né? Temos a gestão financeira, não são todas as pessoas que conseguem lidar com essa questão financeira, de saber gerenciar uma empresa em relação ao financeiro. E também não conseguem contratar uma pessoa que seja um expert nisso, né? E gestão emocional, que muito pouco é falado sobre a importância da gestão emocional. E hoje eu estou aqui para trazer esse assunto para vocês, porque muitas empresas falem. Por quê? Porque saber lidar com uma empresa, saber gerenciar uma empresa em meio à crise, em meio à dificuldade, é complicado. E a gente sabe também que uma pandemia, ela é uma situação que foge do nosso controle, então traz muita insegurança, traz muita dificuldade, porque a gente não sabe lidar com isso ainda, tá? Então, o que é gestão emocional, Paula? Primeiro, saber lidar com essa situação de circunstâncias que fogem do nosso controle. Segundo é o quê? Dificuldade de lidar com as próprias emoções, porque o ser humano, ele tem as suas emoções, não dá pra gente simplesmente tapar as nossas emoções, fingir que elas não são importantes, porque uma hora, se a gente não saber lidar com elas, uma hora vai estourar em forma de doença, em forma de conflitos interpessoais, né? E gestão emocional também implica em a gente saber lidar com as pessoas, saber lidar com não só com as pessoas, mas com as emoções das outras pessoas também, né? Então, gerenciar, como eu disse, gerenciar pessoas, gerenciar empresas em momentos de crise é um desafio. E na verdade, essa situação assim de, olha, estamos vivendo em meio à pandemia, estou vivendo um conflito interno, e isso gera comportamentos novos que muitas vezes podem ser contrários aos nossos objetivos. Né? A gente tem um objetivo na nossa empresa, acontece uma situação dessa, como é que eu vou saber lidar? E às vezes as nossas emoções fazem com que a gente mude o nosso sentido e muda totalmente a rota nossa e levando a outros objetivos. Então, por isso é tão importante a gestão emocional. Primeiro, eu coloquei aqui essa questão de gestão emocional. É preciso a gente saber canalizar a nossa atenção. É inevitável que não aconteça tensão neste momento. A tensão vai acontecer e daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que acontece todo esse misto de emoções dentro de mim. Misturado com medo, misturado com insegurança, tem um porquê. E não é só com você. É com todas as pessoas neste momento em que nós estamos vivendo. Gestão emocional também implica em relação a gente saber lidar com essa pressão, porque nós temos metas, nós temos objetivos, mas também estamos vivendo esse momento contraditório, né? E estresse do dia a dia. E estresse a gente vive não só em época de pandemia, mas as pessoas estão vivendo em um mundo que o estresse é comum, se tornou até um acessório, né, na nossa mochilinha aqui. Quem não anda estressado nesses dias em que, no mundo atual, né, a maioria das pessoas, existem síndromes relacionadas ao estresse. Mas tudo existe um porquê. Tudo existe o porquê e nada é por acaso. Eu trouxe um pouquinho de um jeito bem simples, de um jeito assim que vocês entendam um pouquinho sobre neurociência, porque é fundamental a gente saber e entender como é que funciona as estruturas do nosso cérebro, para a gente entender que nós não somos, de repente, pessoas anormais. É comum esse misto de sentimento, talvez hoje você esteja com a sua visão um pouco turva em relação à clareza do que, para onde a sua empresa vai chegar, né? Para onde você vai levar a sua empresa em relação às suas decisões. E quando nós olhamos para o nosso cérebro, para a nossa questão, nosso funcionamento do nosso cérebro, a gente pode olhar algumas estruturas aí nessa face medial do nosso cérebro. Eu coloquei uma imagem simples aqui,
Esse é um exemplo do cérebro humano. Então, a gente pode ver que eu citei algumas estruturas aí. Então, nós temos o hipocampo, que é responsável pela nossa memória, nós temos o hipotálamo, e nós temos ali, redondinho, uma bolinha vermelha, que é dela que nós vamos conversar neste momento. O que acontece com essa bolinha? O nome dela é amígdala cerebral. E ela não é aquela amígdala do nosso pescoço, tá? Ela não é a amígdala do nosso pescoço. Ela é uma amígdala cerebral, ela é do tamanho de uma amêndoa e ela tem uma função muito, muito, muito importante. Por quê? Porque ela funciona como se fosse um alarme na nossa mente. Ela funciona como se fosse um alarme que nos avisa se a situação é de perigo ou não. Então, o que acontece? Primeiro, acontece um evento na nossa vida, e se a gente colocar um exemplo da pandemia em que nós estamos vivendo, nós identificamos essa situação como uma ameaça à nossa vida, sim ou não? Faz assim, sim com a cabeça. Eu estou vendo a Ana Carolina e a Luana aqui, que estão bem à minha frente. Né? A gente identifica como uma situação que causa ameaça, não só na nossa saúde, mas também na nossa empresa, mas também no nosso negócio, mas também em tantos outros aspectos da nossa vida, né? Então, quando a gente identifica, a gente põe um significado nisso. A nossa amígdala, ela começa a disparar como um sinal de alarme dentro do nosso cérebro, que acontece um sequestro. A gente fala que é uma inundação no nosso sistema límbico. Quem assistiu aquele filme das emoções, como que é o filme das emoções? Veio agora na minha cabeça. É o filme que fala bem do sistema límbico. Alguém lembra aí para mim? Oh, meu Deus, sumiu, mas eu quero citar, porque quem não assistiu, vale a pena assistir. É o filme Sumiu da minha cabeça, porque apareceu. Lembra que tem aquela menininha que ela muda de casa e Divertidamente. Divertidamente, muito bem, isso aí. Então, o Divertidamente fala muito sobre isso, né? É um filme que vale muito a pena assistir, porque traz muito entendimento. Mas o que acontece? Vem a situação negativa, a ameaça, a pandemia, e a nossa amígdala começa assim, ó, alarme, 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 você está em perigo. Isso, na verdade, é uma estrutura que nós herdamos lá da nossa época, lá do cérebro reptiliano, lá naquela época dos homens da caverna, em que aparecia um tigre na nossa frente, né, na frente dos homens da caverna, e ele tinha 3 reações, que era fugir, paralisar ou lutar. Isso ainda nós temos esses alarmes. Ou nós fugimos, ou nós paralisamos frente à ameaça, ou nós lutamos. Isso é algo que acontece no ser humano. Não adianta a gente tentar se esconder, não adianta a gente tentar fugir, que não vai adiantar. Então, é preciso a gente saber lidar com tudo isso. Tem mais uma situação que eu preciso informar para vocês. Quando essa amígdala, ela dispara, quando ela começa a tocar como um alarme na nossa mente, nós somos tomados pela emoção e muitas vezes nós reagimos de uma forma sem controle nenhum. Então, são aquelas pessoas que falam sem pensar, aquelas pessoas que reagem de um modo bem negativo. Eu atendi muitas pessoas nesse período, muitos funcionários. Eu tive a oportunidade de fazer outros workshops, a oportunidade de conversar com colaboradores e também com gestores. Mas o que aconteceu? Quantos funcionários que vieram falar, Paula, meu chefe pirou. O líder da minha empresa pirou neste momento, Paula. Ele tá exigindo muito mais de mim nesse momento e eu tô com medo. Eu não tô sabendo lidar com as minhas situações. Por quê? Porque falta muitas vezes esse controle emocional. Esse dono dessa empresa, ele agiu com medo. E ele o quê? Lutou. O modo dele reagir foi o quê? Lutar, porque ele não sabia lidar com a situação.
E Paula, por que que isso acontece? Todas as vezes que essa amígdala, ela dispara, acontece um evento. Essa parte aqui cerebral é o nosso córtex cerebral, a nossa parte frontal aqui, é responsável também pelas nossas decisões sábias, o nosso pensar racional. E quando essa amígdala toca, acontece o quê? As emoções tomam conta e nós não conseguimos enxergar e decidir com muita sabedoria. Eu acabei de dar um exemplo sobre essa empresa, desse gestor, que ele agiu dessa forma. Mas o que que acontece? Ele era uma pessoa mais idosa, ele era uma pessoa que era uma empresa familiar, e era aquela pessoa que ela era bem conservadora. Então, como falar com uma pessoa dessa sobre inteligência emocional? Para ele, pode achar que tudo é besteira. Ah, eu lidei a minha vida inteira com a empresa assim, não é agora que eu vou mudar, né? E aí acaba o quê? Fazendo com que a produtividade do funcionário, do colaborador caia por falta dessa gestão emocional, lidar com uma certa sabedoria, tá? Tudo isso que eu expliquei para vocês aqui sobre neurociência, tudo explicado, trouxe até aqui um exemplo, trouxe 3 livros para citar para vocês. Mas aqui, quem fala sobre isso, quem fala muito sobre isso, é Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. É um livro um pouquinho complexo, mas que vale muito a pena a leitura para quem está buscando inteligência emocional, tá? Ele é um livro muito bacana, muito bacana. Então, quem é o autor é Daniel Goleman e o livro se chama Inteligência Emocional. Fala muito disso nesse livro, ok? Então, vamos lá. Então, é importante saber como é que funciona. Paula, eu não quero nem chegar na minha empresa. Ok, é o jeito que você está reagindo, você está tentando fugir, então, da situação. Paula, não sei o que eu faço, eu não consigo decidir. É porque você está paralisado neste momento. É natural tudo isso. Paula, tô uma onça na minha empresa, tô brigando com todo mundo. É natural porque você está lutando com seus colaboradores. É um jeito de você reagir também, tá? Então você não é um alienígena, você é uma pessoa normal que tem amígdala, todo mundo tem amígdala. Como é que a gente pode fazer isso, lidar com tudo isso? A gente tem que saber controlar as nossas emoções, tá? Então, o medo gera o quê? Falta de clareza e estratégia na empresa, na nossa vida. Então, ter uma empresa e ter falta de clareza é bom? Ter uma empresa, sentir medo e não saber criar uma estratégia que seja sábia neste momento é bom? E aí que entra o quê? A liderança. Porque é fundamental que um bom líder saiba lidar com essas situações que fogem do nosso controle. E um bom líder é aquele que consegue entender bem a complexidade do ser humano, né? A gente sabe que ser um bom líder é aquele que olha além do que os olhos veem, enxerga aquilo que os olhos veem. A gente sabe que ser um bom líder é saber escutar o que, além do que as palavras dizem, e agir de acordo com as próprias percepções disso tudo, né? E nós sabemos também que, como líderes, nós temos uma missão. Como líderes, como empreendedores, nós estamos o quê? Servindo as pessoas. E empreender significa resolver problemas de pessoas. Nós estamos falando de pessoas. E quando você cria um produto, quando você cria a sua empresa e monta a sua empresa, você está lidando com quem? Com pessoas. Não é importante a gente saber um briefing do nosso público? Para quem que eu estou vendendo? Para quem que essa empresa está sendo criada? Para pessoas.
Então é fundamental a gente saber que essas pessoas, elas têm sentimentos, elas têm emoções, elas decidem por si mesmas. E o que é ser um gestor emocional? Paula, o que é ser um gestor emocional? Primeiro é ter autoconsciência. E o que é autoconsciência, Paula? Saber que as suas emoções influenciam as outras pessoas. O modo como você reage às circunstâncias é como se fosse um vírus, porque contamina as outras pessoas. O jeito que você chega na sua empresa faz toda a diferença. O jeito que você está lidando com a sua empresa neste momento faz toda a diferença, porque se você é o líder, se você está à frente do seu negócio, as pessoas estão te olhando, as pessoas estão te observando e principalmente elas estão absorvendo tudo isso que você comunica. Então você precisa ter essa consciência que o que você é, como é que você está sendo, as pessoas absorvem tudo isso. Segundo quesito de um gestor emocional é ter empatia, saber escutar os seus colaboradores neste momento, saber entender o que eles estão sentindo, por que decidem, da forma com que decidem. Então, ter essa empatia faz toda a diferença. Nós queremos criar o quê? Uma união neste momento e não dispersar a equipe. O que muitas empresas estão fazendo? Não estão conseguindo entender direito, e vocês vão daqui saber, entender daqui a pouquinho, vou falar sobre isso. Por que acontece isso? Agora está todo mundo fora do chão. Mas por que é tão importante criar uma união neste momento e não dispersar os funcionários nesse momento? Ter autocontrole das emoções, não sair bombardeando todo mundo com as emoções. Citei um exemplo agora de um senhor, dono da empresa, o que aconteceu, o colaborador veio chorando. Eu fiz uma chamada de vídeo, ela estava descontrolada. Paula, não tô bem. Paula, ele falou isso. E acalmei, expliquei, enfim. Mas é fundamental ter o autocontrole das emoções, saber controlar tudo aquilo que você está sentindo. Aptidões sociais. Neste momento, você tem um desafio como líder. Eu disse lá no início, não é fácil empreender, não é fácil ser um líder. E neste momento, você ainda precisa arrumar forças. Para quê? Para fazer com que o melhor do seu colaborador seja extraído. Você precisa motivar o seu funcionário, você precisa fazer com que ele seja uma pessoa que tem ideias, que aumente a criatividade dele neste momento. Então, você precisa sim rebolar e ter essas aptidões sociais. E motivar. E nesse quesito de motivação, eu quero fazer um parênteses de que motivação não pode vir daquilo que é externo. Hoje em dia, se a gente esperar de circunstâncias externas para nos motivar, a gente vai cair do cavalo. A gente vai se decepcionar, porque a gente liga a televisão, só tem desgraceira. A gente abre o WhatsApp e as pessoas têm prazer em disseminar notícias negativas. Então, se a gente depender disso, a gente está perdido. Então, essa motivação, ela tem que vir de algo intrínseco, de dentro de nós. Paula, como é que eu faço para me motivar nesse momento? Criar suas próprias metas e criar principalmente uma satisfação quando você concluir as suas metas individuais, para que isso seja sua automotivação. E eu tenho mais um livro para falar para vocês, que é esse daqui, ó, Mindset. Para quem já leu, é um livro excelente, fala muito sobre a questão da psicologia do sucesso, de você manter uma mente em crescimento, né? Criar um mindset de crescimento, principalmente que não dependa de situações externas, mas que dependa sim de situações internas que você mesma pode criar. Quem é a autora é Carol Dweck.
tá? Então, o livro se chama Mindset. É um livro bem bacana, anota aí, tá? E vamos lá. E Paula, vamos lá. Eu tô falando muito rápido, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu tenho 1 hora aí para falar, então, assim, eu trago bastante conteúdo mesmo, que é para valer a pena aqui. Né, Carol? Só tô vendo a Carol aqui. Então, qual que é o nosso objetivo maior neste momento? É manter a lucidez. Manter a lucidez. Eu, Paulo, o que é manter a lucidez, tá? Entender que as nossas emoções fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte de nós como humanos. Não adianta a gente tentar passar por cima das emoções, reprimir as emoções, porque elas vão estourar de alguma forma, tá? Então não adianta fugir. É importante o que neste momento? Dar também o tamanho para essas emoções de acordo com o que ela merece. Porque às vezes os pássaros, eles vão rodear as nossas cabeças. Os pássaros, eles vão sobrevoar aqui na nossa mente. É natural os pensamentos negativos. Mas a gente não pode deixar que esses pensamentos negativos façam ninho na nossa mente. Porque daí o que acontece? A gente vai dar alimento para esses pensamentos, né? E essas emoções vão tomando, muitas vezes, um tamanho desproporcional. Às vezes é uma coisa assim, só que a gente vai assistindo uma coisa ali, ouvindo pessoas tóxicas aqui, e de repente, o que era simplesmente um medinho, vira uma depressão. Vira uma síndrome do pânico, vira qualquer outra enfermidade, porque a gente vai alimentando essas emoções e vão ficando cada vez maiores, ok? É importante saber que toda mudança externa gera uma mudança interna e vice-versa. O que isso quer dizer, Paula? Que toda mudança externa, acontece uma mudança externa, uma situação externa, ela vai acabar refletindo em nossos comportamentos. E também a forma com que nós entendemos esse tipo de circunstância e reagimos a essas circunstâncias também fazem toda a diferença. A crise está aí. Todo mundo está sabendo que o mundo está em crise. Não é só o Brasil que está em crise, mas o mundo está em crise. Depende de nós? Não, mas depende a forma com que nós vamos reagir a esta crise. E aí o que acontece? Quando eu mudo a forma de reagir, eu tenho um poder de mudar também a situação. Existem pessoas que estão crescendo nessa crise. Existem pessoas que estão padecendo nesta crise. É uma situação de quê? Estrutural. Claro que tem pessoas que estavam com as suas empresas organizadas. Outras pessoas estavam com a empresa totalmente virada de cabeça para baixo. Mas a forma com que você lida com as circunstâncias fazem toda a diferença. E hoje eu trouxe aqui um modelo de transição. Na verdade, é um modelo que foi descrito por William Bridges lá no ano de 1991, mas um livro se chama Managing Transitions, Gerenciando Crises. E ele explica muito bem do nosso foco na mudança ou o nosso foco na transição da mudança. Eu vou explicar isso de um jeito bem tranquilo para vocês, para que vocês entendam e coloquem em prática na empresa de vocês. Então, aconteceu um impacto. Vamos pensar vamos pensar em pandemia, porque é isso que a gente está vivendo. Mas você pode pensar em qualquer crise que você esteja vivendo dentro da empresa, tá?
Então, ele diz sobre o quê? A gente se concentrar na transição e não na mudança. Paula, qual que é a diferença de transição e de mudança? Aconteceu o impacto, aconteceu a mudança. Às vezes a gente tem que mudar sem a gente querer. Então, essa situação que aconteceu, a gente teve que mudar mesmo que a gente não concordasse com essa mudança. O impacto aconteceu, eu não concordo. Olha, se você concorda ou não concorda, você vai ter que mudar. Isso é uma questão bem óbvia. Então, a mudança acontece com as pessoas. Mas e a transição? Acontece aqui na nossa mente. Até a gente mudar propriamente dito, né? Viver essa mudança propriamente dita, acontece um período de transição. E como é que funciona esse período de transição? Esse período de transição tem 3 fases. Ele relata que se chama letting go, e aí vocês podem até fazer uma neuroassociação cantando aquela música da Frozen, né? Letting go, letting go. Mas vamos lá. Letting go, losing e ending. Então, cada pessoa pode passar por essas fases de um jeito único, na verdade individual. Tem pessoas que demoram mais na primeira fase, tem pessoas que demoram mais na segunda fase e tem pessoas mais que depois chegam rapidinho nessa terceira fase, que é a fase da finalização. Então, é importante saber que nós estamos passando por esses 3 momentos. Em qualquer crise, tá, gente? Não é só pandemia. Eu estou usando esse exemplo de pandemia porque nós estamos vivendo este momento de pandemia. Então, eu vou citar a pandemia como este impacto, tá? Então, Paula, explica certinho para mim. O que é essa primeira fase letting go? Então, a primeira fase é aquela fase de agitação emocional, né? Quem se lembra aí do mês de março? Eu acho que vai ficar para sempre gravado na nossa mente tudo aquilo que a gente vivenciou no mês de março, né? Então, nós entramos em contato. Primeira coisa, a gente entrou em resistência, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Não, mas não vai fechar. Outras pessoas já tinham fechado suas empresas e depois fecha tudo, né? Na minha cabeça, eu acho que houve uma precipitação, acho que foi fechado antes do momento certo, né? Todo mundo entrou para suas casas. Eu não sei vocês, mas eu estava em viagem e eu quase surtei na minha viagem, porque no dia 18 de março eu passei por 4 aeroportos, com crianças pequenas, com os meus filhos querendo ir para o chão, né? Uma criança de 3 anos andar, e eu falei, não, você vai ficar no meu colo, né? Eu dei uma de louca mesmo, fui limpando onde eu passava com álcool, enfim. Paguei caro no álcool, porque eu estava na Bahia e lá não tinha álcool à disposição, paguei R$20 no álcool naquela época, enfim. Mas foi um momento bem marcante, né? E foi um período em que a gente teve... Por que letting go? Porque a gente teve que deixar os nossos hábitos antigos. Foi um momento em que nós fomos forçados a sair da nossa zona de conforto. Foi um momento em que a gente tinha um estilo de vida dentro da nossa empresa, a gente tinha já uma rotina e a gente teve que simplesmente abandonar aquilo. Então, essa primeira fase é aquele período marcado por alguns sentimentos, como o quê? Medo, negação, raiva. Teve pessoas que se frustraram. Aquela sensação de perda, né, gente? Aquela sensação de que estávamos sendo assaltados. Sim ou não? Que alguém estava vindo roubar algo. Mesmo que a nossa paz, né? Foi um momento complicado. Mas o que era principal naquele momento? Manter o quê? Uma lucidez, né? Uma tranquilidade. Naquele momento eu lembro que eu cheguei, eu me agarrei em algumas lives, eu assisti uma live do Abílio Diniz, e ele falando que, gente, a gente tem que manter tranquilidade nesse momento. E eu falava, meu Deus, como manter tranquilidade neste momento? E o Abílio Diniz, ele falou assim que
ele citou um momento na vida dele em que ele tinha sido sequestrado e que naquele momento ele entendeu que se ele ficasse nervoso, ele ia acabar com as ideias dele, ele ia acabar com o poder de decisão dele. E ele falou que naquele momento ele teve que manter a calma, estar tranquilo. Ele falou, eu achava que eu ia morrer, mas mesmo assim eu decidi me manter calmo. E ele falou, gente, neste momento, mantenham a calma, tenham tranquilidade. E lendo esse estudo do William Bridges aqui, esse método dele, eu falei assim, olha, o Abílio Diniz estava bem certo, manter a tranquilidade. E principalmente, gente, comunicar o seu time com a verdade. Existiram também algumas reações de empresas tentando fingir que a pandemia não era nada, né? Falando, olha, isso não é nada, gente, vamos trabalhar, vamos produzir, vida que continua. E algumas pessoas reagem de uma forma, outras reagem de outras. Enquanto o líder falava, vamos, gente, isso não é nada, a gente saía e via todo mundo se escondendo. A Rede Globo bombardeando a gente com um monte de mortes, né? Como? Será que é o ideal? Fingir que nada está acontecendo? Então, é importante a gente comunicar o quê? A verdade sempre, tá? E preparar o time para as consequências. Paula, que consequências? Ninguém sabe quais são as consequências. Mas manter o time todo no quê? Pé no chão. Gente, muita coisa terá que ser mudada de agora em diante. A gente não sabe, mas a gente está aqui unido para viver essas mudanças. E analisar qual setor da empresa que precisa de maior transformação, tá? De repente, montar uma gerência, reuniões com a gerência e comunicando isso. Olha, qual setor precisará ser mudado? Se é um setor de varejo, olha, vamos introduzir o delivery. Nós vamos ter que introduzir, não sei se em forma de telefone, de ligações, de comunicação em WhatsApp, a gente vai ter que criar uma estratégia, né, para que isso aconteça. E como nós devemos agir? Sendo empático, principalmente com as emoções dos nossos colaboradores. E ser direto com a comunicação. Gente, nada de contar historinha. Existem pessoas que ainda estão agarradas lá no velho comportamento. Existem pessoas que estão agarradas ainda no modo antigo de trabalhar. Tá? Então, tem pessoas que não estão querendo desprender daquele formato antigo. Tem pessoas que já estão trocando de fase, que é essa nova fase. Que é o quê? Losing. O que é essa fase? A maioria das pessoas estão vivendo por essa fase, também chamada de fase neutra, que é como se fosse uma ponte entre o velho e o novo. Nós já passamos por aquela fase, né? Nós agora já estamos mais adaptados a essa nova fase da pandemia. Nós ainda não estamos vivendo o novo. Nós estamos nessa fase agora de transição entre o velho e o novo. E como nós estamos vivendo nessa vida nova, eu não sei vocês, mas é aquela sensação de que, será que eu estou fazendo tudo que é necessário? Será que eu estou deixando de fazer? Será que tem outra coisa que eu preciso introduzir na minha empresa em que eu não estou introduzindo ainda? Por isso que a gente fala, losing, perdendo, é a sensação de que a gente está perdendo de fazer algo novo ainda, que a gente está deixando de fazer algo novo. Então, essa fase é uma fase longa, que a gente sabe o que foi, aí não será mais, mas também que o novo não chegou. Então, essa fase é aquela fase que a gente tem que introduzir o quê? Uma maior criatividade, é a maior fase de inovação. Então, essa semana empresarial faz todo sentido. Buscar mais inovação, buscar renovação. Esse momento é o momento em que você precisa conversar com seus colaboradores para criar o quê? Metas de curto prazo, metas individuais. É um período em que você tem que estar o tempo todo o quê?
conversando e dando feedback para os seus colaboradores. E principalmente acreditando em que eles podem sim criar, em que eles podem sim ter entusiasmo, porque uma nova fase virá. Então, esse momento é fundamental. Então, incentive as pessoas a criarem novas ideias. Crie um comitê na sua empresa para que vocês possam se encontrar e criar estratégias novas juntos, tá? E a última fase... pera lá. Não se esqueça que você é a alma da sua empresa. Então, as pessoas estão se espelhando em você. Então, busque sim mais criatividade, inovação. Seja o exemplo de tudo isso, tá? E a última fase que ainda vamos viver e que tem pessoas, algumas empresas que já estão vivendo. O que é essa nova fase? É um novo começo. É uma nova identidade, é um novo senso de propósito. Porque o quê? É um novo normal que a sua empresa está prestes a viver. É criar uma nova identidade. E criar o quê? Gente, nós estamos juntos neste negócio. Criar o quê? Uma equipe sólida, com força, com senso de união, com um senso de que vocês atravessaram tudo isso, mas que vocês resistiram a essa tempestade que foi vivida, né? E essa fase é marcada porque as pessoas começam a abraçar a mudança, porque a gente sabe que a mudança é sempre uma coisa boa. Vem sempre trazer coisas novas, tá? Quem resistir e chegar até aqui vai ser aquela empresa que vai suportar coisas piores, porque já suportou. Acontece aquela resiliência, aquele senso de que, olha, vencemos essa tempestade. Então, nós somos uma empresa sólida e que vai, com certeza, sobreviver a outras crises, tá? Então, as pessoas estão com uma alta energia, todo mundo tá o quê? Uau, vencemos! É um momento que precisa ser celebrado. Quem tem que ser marcado com celebração, tá? Então, as pessoas estão abertas para aprender e é importante, sim, celebrar. É importante todo mundo estar, o quê? Reunido nesta fase. E aqui eu quero já, finalizando, deixa eu olhar o horário, aqui, eu tenho medo até de passar, não sei onde eu enfiei meu celular, mas o quê? 10h54. Okay. Então, tá bom. É importante a gente não esquecer que cada tombo que nós levamos, nós levantamos uma outra pessoa. Você não é aquela pessoa que caiu lá na frente. Você já é agora, inevitavelmente, uma outra pessoa. E se você olhar para todas as crises que você venceu, todas as situações em que você teve, sim, que suportar, você não é a mesma pessoa que você caiu. Você é uma pessoa mais forte. Você levanta uma pessoa mais forte daquela que você caiu. E já partindo para o final, agilidade emocional é saber interagir com as emoções, com curiosidade, aceitação. Essa frase aqui, eu só vou baixar aqui, eu quero... Ops. Paula, troquei tudo, tá? Ela saiu aqui, eu não consigo ler ela direita. Não consigo. Carol, lê para mim essa frase. Agilidade emocional é interagir com as emoções com curiosidade, aceitação e coragem, para tomar decisões com base no que eu valorizo. No que eu valorizo. E aí que tá toda... tava aqui as fotinhas na frente. Tomar decisões com base com que eu valorizo. É importante a sua empresa agora saber quais são os seus valores, qual é a sua missão, saber quem que está à frente a isso e quais são os valores dessa empresa e, de repente, até reenquadrar novamente esses valores que, de repente, estavam até dispersos.
É importante agora tomar as decisões de acordo com os seus reais valores. E para essa situação, agora, citando mais um livro, de acordo com essa citação que eu fiz, existe esse livro aqui, que é Agilidade Emocional, da Susan David, que ela fala bem sobre isso, sobre tomar decisões em cima dos seus próprios valores de vida. E por isso você tem que estar com esses valores, vivendo uma congruência em tudo que você acredita, em tudo que você faz. Em tudo que você quer que a sua empresa chegue um dia e tudo que você está fazendo para que essa empresa chegue um dia, seja essa empresa. Então, a agilidade emocional de Susan David. E para finalizar, eu quero que agora você analisa. Você se lembra qual foi o motivo que fez você empreender? Qual foi o grande motivo? Eu citei vários motivos, os motivos mais comuns lá no início. Mas você se lembra qual foi o motivo que fez você empreender? É por eles que você vai continuar. É por eles que você vai agir com coragem. É por eles que você vai sobreviver a tudo isso em que nós estamos vivendo. Não se esqueça dos seus valores, não se esqueça deste motivo, desses motivos que fez você empreender, não se esqueça da sua essência e principalmente da alma da sua empresa, da sua essência, de quem verdadeiramente você é. Então, eu finalizo a nossa palestra com muita gratidão. Espero que tenha sido um conteúdo de grande relevância para você. Espero que eu tenha conseguido passar esse conteúdo de um jeito objetivo para vocês. Estou aberta às perguntas agora, deixei alguns minutinhos. Vamos ver quantos minutinhos a gente tem aqui, mas eu estou agora aberta para as perguntas, para a gente conversar um pouquinho e bater um papo aqui, certo? Beijo grande, me sigam nas redes sociais, esse é o contato do meu WhatsApp também, se alguém quiser conversar comigo, eu estou aqui à disposição, certo? Muito obrigada. Ai, Paula, que delícia, hein? Eu sou suspeita porque eu sou fã, já sigo ela no Instagram e que gostoso, né? A gente falar do emocional nesse momento, né? Eu vejo que hoje um pouco menos, né? Mas a gente sempre tem essa restrição, esse pé atrás de se mostrar emocionalmente, né? Dentro da empresa, dentro da corporação. E chega num ponto desse que, infelizmente, a gente não consegue, né? E é saudável, né? Eu acho que é bem importante aquilo que você falou da sinceridade da empresa, da comunicação. Porque não dá para fingir que nada está acontecendo. E aí, Carol, o que acontece? Algumas pessoas pensam que se mostrarem uma vulnerabilidade, as pessoas vão achar que são fracas ou vai perder aquela questão da liderança. E tal. Não é isso. O momento é difícil para todos. O momento é complicado. E quando a gente demonstra também um pouco da nossa vulnerabilidade, principalmente demonstra de forma verdadeira tudo aquilo que nós estamos sentindo, cria até uma conexão maior com os nossos colaboradores. E demonstra, de repente, que a gente não é aquela pessoa de ferro que está ali, né? Claro que a gente precisa de um posicionamento correto, de um líder. A gente não precisa chegar chorando na empresa, a gente não precisa chegar gritando na empresa e falando e ordenando muitas coisas. A gente tem que ser um líder sábio. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, a gente tem que lidar com a verdade. Não contar historinhas, mas ser verdadeiro, que é isso que é o mais importante. Né? Bom, pessoal, quem quiser fazer pergunta, coloca aí no chat para a gente poder aproveitar mais um pouquinho da Paula, de todo esse conhecimento. Nossa, eu fiquei bem impactada com aqueles dados iniciais ali que fala do número de pessoas que começaram a empreender, né? E é preocupante, assim, né? Claro que as pessoas, elas às vezes perdem um emprego e acaba sendo a primeira opção que elas têm, né? Mas é aquilo que você falou, elas também não têm preparo. Você tem alguma dica de como, né, fazer isso, como tentar se preparar, que às vezes é pego de calça curta, né? E aí tem que empreender.
Tem que empreender, tem que criar seu próprio negócio. Eu falo assim, a gente tem, como se a gente estivesse no precipício e alguém empurrando a gente tem que se virar, tem que aprender. Tem pessoas que não têm essa condição financeira para contratar pessoas, né? Só que hoje em dia, Carol, existe muito conhecimento de forma gratuita. Se a gente entra num site do Sebrae, por exemplo, existem outros sites de empreendedorismo que ensinam passo a passo. É incrível o número de informação gratuita que hoje temos à nossa disposição. Só que muitas pessoas, primeiro, elas não estão dispostas a sentarem e aprenderem, né? A ficarem na frente de um computador aprendendo. Não são todas as pessoas que querem esse aprendizado. Muitas vezes as pessoas falam, eu sei fazer isso, vai e quebra a cara, né? E, gente, a gente não tem que saber tudo mesmo, só que a gente tem que estar disposto a aprender aquilo que a gente não sabe. Pelo menos um pouquinho, a gente não precisa se tornar expert. Eu, por exemplo, não gosto muito de números, mas alguns números eu preciso saber. Mas a gente precisa buscar o conhecimento intelectual, que é o quê? Hoje em dia tem à disposição. Você sabe, Carol, que existem plataformas de universidades hoje. É só procurar no Google isso, tá? Quem quiser entre em contato comigo, eu forneço o site, que agora não vem na minha mente, de universidades de fora do Brasil, internacionais, as melhores, né, de Yale, de Harvard, que estão fornecendo cursos gratuitos, profissionalizantes, gratuitos. E tem pessoas que não sabem, tem pessoas que preferem falar, eu não sei fazer. Então, gente, é hora de tirar o bumbum da cadeira e buscar conhecimento. É agora a hora, tá? E se você tem uma pessoa em que você confia, um empresário em que você confia, conversa com ele, modela ele, não é copiar. Mas, de repente, você conversar com ele, como é que eu posso fazer isso? Como é que você pode me ajudar fazendo isso? Modela os comportamentos, né? A gente sabe que ser líder hoje, a gente tem que desenvolver várias habilidades. Eu citei algumas, a gente precisa desenvolver várias habilidades. Mas, gente, é hora de buscar conhecimento. É hora de colocar a cabecinha ali para funcionar e falar assim, eu vou fazer esse negócio acontecer, né? Usar da coragem, eu quero ser um empreendedor. Como é que eu faço isso? Né? E não saber para quê? Para que daqui a pouco a sua empresa não entre no número das empresas falidas, que número grande. É grande o número de pessoas que falem suas próprias empresas também. Bem isso, Paulo. Bom, gente, eu queria convidar todo mundo a abrir o áudio agora para a gente cantar um parabéns, então, para nossa aniversariante. Peraí, eu vou até filmar isso, né? Porque eu não sou boba. Isso, então todo mundo ligue os áudios, as câmeras, vamos fazer aí. Que honra, né, gente, ter ela aí no dia do aniversário. Pois é, gente, eu vou falar para vocês que, olha, já as pessoas, posso passar aí na frente? Eu só vou dar tchau para você. Eu falei, não, eu vou estar em palestra. Hoje? Eu falei, gente, é dia de aniversário, não trabalha? Como assim? É verdade, quando eu saí da faculdade foi a primeira boom que eu tive, assim. Porque quando eu estava na faculdade, eu só estudava, então, dia de aniversário eu nem ia para faculdade, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, tipo, dia de aniversário é um dia normal, né? Mas que bom, faz parte também. Exatamente. Bom, pessoal, então vamos cantar parabéns para a Paula. Vamos lá. Então, vamos começar? Parabéns para você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos. Obrigada! Parabéns, Paula. Obrigada, gente. Obrigada. Gratidão por cada vida que está aqui.
Eu profetizo muitas vitórias na vida de vocês. Eu profetizo muita prosperidade dentro da empresa de vocês. Acreditem no seu negócio, acredite na sua ideia, acredite no seu sonho de empreender. Tenha sempre um planejamento. Não citei ali atrás sobre a importância de um planejamento, é fundamental. Então, se você não tem conhecimento adequado, busque, mas o planejamento é fundamental. Então, contem comigo, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Um grande beijo para vocês. E acabaram as perguntas? Acho que sim, o pessoal tá meio tímido, eu acho. Tímido, mas não tem problema. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estou aqui pronta para responder qualquer dúvida de vocês. Certo? Paula, muito obrigada mais uma vez. Foi muito gostoso passar essa manhã. Feliz aniversário, tudo de bom para você. Obrigada. Sucesso, prosperidade, saúde. E agora, se você puder também ficar aí, não sei como está a sua agenda, né? Mas fique à vontade. Agora a gente vai ter, então, um momento com o pessoal do marketing, do núcleo de marketing aqui da Associação Comercial. Então, agora eu chamo o Diogo dos Reis, que vai falar um pouquinho do marketing 8-8. É isso, né, Diogo? Isso mesmo, Carol. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paula. Parabéns. Eu consegui conectar. Parabéns pelo aniversário, né? E parabéns também pela palestra aqui, disponibilizar seu tempo no seu aniversário, né? Eu digo que acho que a gente ganhou presente hoje, né, Carol? Oh, maravilha, obrigada. Eu consegui pegar aqui, eu consegui desconectar de uma reunião e já conectar um pouquinho antes e como faz sentido o que eu vou falar agora depois de você falar. Uau, tá vendo? Olha, isso é conexão, sabia? Porque uma coisa acaba encaixando na outra, né? É incrível isso. Total. É isso mesmo, Carol, né? É uma tendência aí que vem pegando mais força agora, principalmente na pandemia, né? E antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu não sei se não tem muito protocolo, eu não peguei o início da palestra da Paula, né? Ontem eu acompanhei meio que já no meio das palestras também. A gente vai conectando aqui conforme a gente vai estar, entre aspas, em isolamento, trabalhando, fazendo com os clientes e vai conectando nas coisas, conteúdo o tempo todo. Mas vamos lá, Diogo Reis, né? 32 anos, pai de 3 pequenininhos, tenho filhos gêmeos, mais uma pequenininha de 4 meses, então o home office tá bem hard, mas nada que a gente está se adequando, né? Formado em administração pela PUC e trabalho na área comercial desde os meus 14 anos, né? Então, em 2011 foi o que a Paula falou. Eu já vindo no mundo corporativo, já muito desgastado, resolvi me reinventar e empreender, né? E daí saiu a Digo Digital e a gente começou com algumas tendências de mercado, dando consultoria, etc. E aí eu tive uma viagem para o exterior e trouxe uma ferramenta de fotografia 360. E aí começou uma paixão toda pelo marketing, a gente poder atender esse ramo imobiliário, gestão empresarial e de fato abriu a empresa com um leque 360, né? E aí a gente começou de tanto atender, de tanto conversar com os empresários, com os empreendedores, com amigos de profissão, né? A gente começou a ver algumas tendências acontecer, né? E principalmente com Human to Human, né? Eu tive a oportunidade de estar falando um pouquinho para a revista Assim também mês passado sobre o tema e por que eu falei que se encaixa muito com a Paula, né? Porque a gente vinha de uma tendência muito louca, né? de venda, né? Era um piloto automático, estava todo mundo às cegas, né? Os donos das empresas, muita gente ouvia falar que às vezes é até chato, mas um funcionário de confiança passou a mão no caixa da empresa, alguma coisa. A gente já ouviu de tudo isso. Mas muito se dá por causa era um piloto automático, estava todo mundo numa cegueira danada de produção. E eu falo que a pandemia veio para conseguir, tipo assim, quebrar ali e o empreendedor, né, o gestor, ele tomar frente mesmo no negócio, assim, entender o que está acontecendo, né? E quem fez isso, igual a Paula falou, até eu anotei aqui, ó, quem entendeu isso muito do formato antigo, tipo assim, com um formato, entre aspas, novo, né, que a gente fala o novo normal, né, tá se saindo na frente. Sentiu, existe a pandemia, né, isso é fato, mas as coisas estão mudando, né? A gente vinha num cenário, Carol, a gente ouvia muito falar do B2B, B2C, né, tipo assim, pessoas para empresas para as pessoas, empresa para empresa, né? A gente começando lá a escala e veio o Human to Human, né? O H2H,
E olha que louco isso, né? São pessoas para as pessoas. A gente tem que entender essa conexão. Por isso eu falei muito do que a Paula falou, emocional, etc. Que ela veio agora, toda essa parte empreendedora, a pessoa ter essa inteligência emocional. Hoje as pessoas têm que entender que no processo, Carol, tem que saber que existe pessoas. Não é uma máquina que está comprando, pode ser uma máquina que esteja vendendo no automático, no digital. Isso no digital a gente já está acostumado muito, né? Mas assim, quem está comprando é pessoa, né? Infelizmente ou felizmente é uma pessoa, é ela que vai precisar ainda colocar os dados do cartão de crédito, é ela que ainda vai precisar fazer a ligação no delivery, buscar o produto, e cada vez ela está mais informada, né? E eu costumo falar que aí no Human to Human, cada vez mais os gestores estão botando a cara na frente. E isso gera uma credibilidade demais para o negócio, né? Vamos dar um exemplo aqui, tipo assim, a Paula dentro do negócio dela, é o Diogo na frente da Digital atendendo seu cliente, por mais que tenha uma equipe colaborativa, né? A gente tem visto grandes empresas, né? Eu falo que não vamos servir como parâmetro político, mas se você pegar uma van da vida, o carequinha lá, ele foi para frente das telas. Por mais que ele faz as loucuras políticas dele, né? Mas, tipo assim, mas ele tá vendendo o negócio dele. Ele entendeu que, tipo assim, ele é o comunicador principal do negócio dele. E ele vai gastar milhões com um ator, com uma atriz. Diogo, você tá dizendo que não funciona? Funciona. Mas tem momentos que vai ter que ser o Diogo, vai ter que ser a Paula, vai ter que ser o Joãozinho da padaria, vai ter que ser... Enfim, porque as pessoas querem se conectar com as pessoas. Tem a questão da privacidade? Sim, tem. Porém, todavia, hoje a gente vê, vamos dar um exemplo, grandes empresas, grandes players, com as lives, principalmente, né? E isso eu falo que eu tive numa live há uns 2 meses, onde me deu esses ganchos todos uns 3 meses, logo no começo de pandemia, eu ouvi um gestor de marketing da Ambev, o Ricardinho, e ele falava muito sobre marketing colaborativo. Tipo assim, as pessoas... vender é importante, sim. Vender rápido é importante, sim. Mas você educar o seu comprador, você educar o seu cliente para uma compra e você ceder informações para ele que talvez deixe em xeque o seu produto, mas que você seja transparente com o seu cliente, é eficiente, é eficaz. Tipo assim, ele falou assim que você consegue entregar de uma forma tão rápida para o cliente, educando ele, que a compra ela se fideliza. Então, o cliente hoje ele tem uma busca, Carol, assim, vamos dizer, de rápida na internet. A internet é muito rápido. Eu falei, tipo assim, ó, tá gravando. Eu falei alguma coisa, a Paula falou alguma coisa hoje, os palestrantes falou, se fez alguma coisa sentido para alguém, ela vai pegar aquele trecho, talvez às vezes até fora de contexto, e vai disparar. Ela vai editar, ela vai fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala de marketing colaborativo, ele está muito grudado junto com o Human to Human. Então, as pessoas, né, os empreendedores que possam estar aqui na sala com a gente, né, que vai assistir a gente depois também que está gravado, né, em geral, ele tem que entender que o cliente ele precisa saber o que ele está comprando. Ele precisa ter transparência. Ele precisa, às vezes, não digo uma amostra grátis, porque, tipo... A gente brinca assim, vai fazer filantropia agora, Diogo. A gente precisa ganhar dinheiro, sim, as pessoas precisam. Mas no digital, a gente já está mais acostumado. Igual a Paula falou, aquele cara que está no formato antigo, ele não está acostumado a ceder um conteúdo, ele vai trabalhar no delivery, os principais clientes dele, que é o cara que é todo dia na padaria, vamos dar um exemplo da padaria, o cara que é todo dia lá comprar um negocinho, ele faz um agrado de pegar o endereço do cara e mandar, sei lá, um pão de queijo, vamos dar um exemplo aqui grotesco, mas... Na casa do cara, isso faz uma diferença. Isso é human to human, isso é pessoa para pessoa. É eu vendendo para Carol, vendendo para Paulo, o João vendendo para Mariazinha no prédio dela. Imagina, você acordar 8 horas da manhã, a padaria que você passa todo dia, entregar 3 pãezinhos para você na sua porta. Saber porque é você, seu marido, seu filho, entendeu? Olha lá, Paula, pode abrir, pode interromper. A Paula chamou, Paula? Ou não? Você pediu a palavra? Chamei, sim, chamei, porque às vezes você nem precisa enviar alguma coisa, mas um bilhetinho que seja. Gente, as pessoas, a ânsia do ser humano é se sentir importante. Quando nós fazemos isso com o ser humano, quando elas se sentem importantes, quando elas se sentem que alguém está se preocupando e vendo ela... Gente, isso daí fideliza, você acaba impactando, você cria valor em cima da outra pessoa.
Porque atrás da tela existe uma identidade, existe um CPF, uma pessoa cheia de emoções. Então, é importante. Tudo isso o Diogo está falando faz muito sentido. As pessoas precisam se sentir importantes. Pronto, não falo mais. Beijo. Que isso, pode interromper. É uma honra para mim, tá, Paula? E assim, eu tenho vistos, eu tô até pegando uma colinha aqui que eu fiz, que eu preparei, e aí dá um gancho do comentário da Paula, que você tem que identificar a persona do seu cliente no Human to Human. Você tem que saber, por mais que o digital ele escalona, né? Ele busca, ele sai de uma fronteira que talvez não é mais o seu bairro, não é mais a sua rua, não é mais a sua cidade. Você vai acabar vendendo para outros CEPs, vamos dizer assim. Mas você tem que saber essa persona, você tem que saber a dor do seu cliente, você tem que entender o que ele quer, você tem que entender o seu produto. Eu vi muito, Carol, a gente tem feito muito dentro do núcleo de marketing. Eu sou muito feliz em participar do nosso núcleo de marketing do Empreender, que são profissionais. Tá louco, eu fico até lisonjeado de falar dos profissionais que tem lá no núcleo pra gente. E a gente começou um projeto muito legal nosso, né? Eu nem sei se posso fazer jabá do nosso Empreender aqui, né? Do Diálogos. Ô Lu, me permite, tá, Lu? Vai ser briga comigo, tá? Fica à vontade. Marqueteiro é uma desgrama, não tem como. Tem que vender o jabá, né? Mas é bacana porque, assim, o Diálogos, ele tá dando brecha pra gente poder ceder um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento para os outros núcleos, para os outros empresários de Maringá. E está sendo muito bacana porque a gente está podendo viver um pouquinho, experienciar um pouquinho as dificuldades dos outros núcleos, dos outros empreendedores, e a gente está podendo levar para eles um pouco de conhecimento, de entender essa dificuldade. E eu lembro que uma das primeiras palestras eu tive com, eu não vou lembrar o núcleo agora, mas eu fui feliz em comentar com elas assim: você já parou para dar um pulo fora do seu negócio e olhar a situação de fora? Porque eu vejo muitas pessoas igual assim: eu não sei vender pela internet, eu não sei. Por que acontece? A gente coloca o vender pela internet, esse novo normal, sair do formato antigo para o formato novo, uma coisa, tipo assim, estratosférica. A pessoa tem que, tipo assim, ser uma, sei lá, um Mercado Livre da vida. E não! O vendendo digital... Aí eu conversando com os outros empreendedores, eu falei assim, mas como que você mandava a foto do seu produto? Ele falou assim, pelo WhatsApp. Ah, legal. E como você fechava a venda? Muitas das vezes pelo WhatsApp, eu só ia entregar para o cliente. Ah, legal. Eu falei assim, como você mandava o link de pagamento? Não, às vezes eu ia com a maquininha, mas às vezes eu gerava um link lá, enfim, no aplicativo do cartão e tal, e pagava. É legal. Você vendia pela internet. Olha, não é mesmo? E as pessoas não conseguem entender que elas já faziam isso. Só o que ela tem que entender? Que ela tem que se organizar. Ela tem que parar nesse momento de crise. Eu não gosto muito de falar em palavra crise, mas eu falo tipo, desse novo normal, porque a crise ela vai estar instalada, de fato, se a pessoa autorizar essa crise a entrar. Se ela parar para olhar o estoque dela, o que ela precisa, como ela vai fazer essa gestão, o que mais eu vejo pessoas empreendendo é ela não ter controle na empresa dela, ela não saber o estoque dela, ela não saber o material que ela tem ainda para produzir, ela não saber quanto tempo ela precisa para entregar, quantos colaboradores ela precisa. E eu vejo as pessoas perdidas nisso. A gente fala que é o básico. E esse básico, ele dá uma diferença. Você tem que, às vezes, dar um passinho para trás, igual a Paula falou muito bem aqui, às vezes é um déficit, não é feio mostrar o seu déficit, é mais bonito você reconhecer e dar um passo para trás, e ir em busca hoje, tipo, de uma associação comercial que é assim, hoje em Maringá, que a gente tem N cursos, né? No meu e-mail chega N capacitações, semana do... Meu Deus do céu, é maravilhoso ter profissionais aqui semana inteira, né? Falando para os empreendedores, para as pessoas, e corrigir esse erro e dar um passo para frente. A pessoa ela quer faturar, ela quer aprender, ela quer fazer, mas ela tem que se dar o luxo também de querer dar um passo para trás, ou a gente brinca, fora do quadrado da empresa, e entender o negócio dela. Se ela não entender... já vi profissionais que são excelentes, mas pensa uns caras bons assim no que faz, só que perdido por detalhe, assim, a gente fala que é o detalhe, né? E o detalhe, se você errar a curto prazo,
e corrigir quanto antes, a angulatura dele diminui, né? Igual você pegar um compasso. Se você começar um pouquinho errado, você fica perto ainda do seu objetivo. Só que se você continuar a cabeça dura e muito errado, daqui a pouco o ângulo está muito longe do objetivo. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender o negócio, Carol, o Human to Human começa a fazer mais sentido. A pessoa começa a ter mais acesso às informações. As pessoas começam... e o Ricardinho falava do marketing colaborativo, né? Eu fazendo um mix das coisas agora e trazendo um pouquinho, porque eu acho que eu já tô quase no meu horário para fechar aqui. Eu vou abrir um pouquinho também para pergunta. Imagina, né? Vamos falar uma marca de cerveja bem conhecida que a gente está vendo muito nas lives aí, né? Ele falou, para eu mudar toda essa logística, tipo, você não vê mais propaganda muito de cerveja na televisão. Você pode perceber, porque os caras investem. Ele falou, 90% do meu share tá inteiro nas lives, porque as lives eu tô no momento de lazer da pessoa, a pessoa ela vai lembrar do meu produto para comprar, para poder assistir a live do cantor, do fulano, do ciclano. Ele falou assim, e a gente teve que acompanhar isso. Só que as lives, que hoje está muito famosa, né, que agora ficou até chato, vamos dizer assim, né, começou a repetir, ela tomou um espaço tão grande, mas na era do game, ó, pra você ver a informação, há 10 anos de atrás já fazia sucesso. Então, para nós, a gente adiantou 10 anos de uma coisa que, tipo assim, em alguns setores já acontecia anos-luz isso, entendeu? Então, se eu posso deixar um recado hoje aqui de informação, né, do Human to Human, é ter pessoalidade no processo, entender, igual a Paula falou, e eu volto a falar, existe um CPF, existe uma pessoa que está comprando, existe uma pessoa do outro lado da tela, no digital, no telefone, no WhatsApp, seja profissional, cria métodos, né? Vai responder no WhatsApp, cria métodos de atendimento. Se você não consegue responder rápido, porque você é pouco ainda dentro da sua empresa, você ainda é pequeno dentro do seu formato, né? Cria método de resposta, não deixa o cliente a ver navios, né? Redes sociais, que a gente bate muito também. Se você ainda não consegue contratar uma agência de mídia, social media, marketing digital, enfim, para fazer, organiza. Né? Se você acha eficaz separar as redes sociais pessoal do particular, porque eu vejo muito Instagram de empresas e aí, sem querer, no domingo, uma fotona de um selfie do churrasco em família. Ai, tipo assim, dá uma dor no coração, mas assim, se isso faz parte da sua venda, não tem certo e errado, tá, gente? Tá, Carol? Tipo assim, não tem certo e errado. Ele tem o feito, entendeu? Mas o feito faz direito para ficar organizado, porque não precisa ser, às vezes, a pessoa deixa de fazer porque acha que tem que ser muito profissional. Igual essa semana a gente teve uma capacitação nossa, de um grande amigo meu, Douglas, e falando para quem tem vergonha de gravar vídeo, ele falou assim, pô, deu uma dica lá, grava vídeo com o terceiro olho, coloca uma câmera de lado para não ser direto, entendeu? Faz isso com o seu cliente e tal. Eu falei, caraca, eu tenho um monte de cliente que não gosta de falar na câmera. E você colocar a câmera de lado, bate um papo com o cliente, grava um vídeo. Olha que simples. E não é uma câmera 3D, ultra... Não, celular. É com o seu celular. As pessoas querem entender o seu processo. Então, chega na sua empresa, dá um bom dia, que seja uma boa semana. Ó, vamos começar a produção. Ó, vamos começar as entregas. Se você não fez seu pedido. Isso é pessoalidade. Isso é human to human. As pessoas querem entender o processo. As pessoas estão carentes, Carol, de conversar. Tem cliente que às vezes eu pego um telefone, eu preciso falar com ele rápido, ele fica 15 minutos a mais conversando, porque ele não tem mais o que falar e conversar. E eu, às vezes, em outros business que eu tenho, com o meu subordinado, meu gerente, às vezes eu fico conversando com o gerente coisa que às vezes dá vontade de falar. E o futebol? Porque a gente tá carente de conversar. A gente hoje, tipo assim, ó, a gente tá em 10 pessoas na sala. Pô, isso poderia ser numa sala de reunião dentro da SIM. Só que a gente tem que fazer online, a gente não tem o contato. O brasileiro, principalmente, ele é caloroso, ele precisa dar um oi, ele precisa dar um... Eu acho super estranho chegar no cliente e ter que dar um soquinho na mão do cliente. Pô, vontade de pegar na mão, dar um abraço, tomar um café, mas não pode, não dá por enquanto. Por enquanto. Mas eu acho que essa tendência agora, Carol, então do Human to Human para fechar, ela veio para ficar. As pessoas se importarem com as pessoas, elas entenderem dentro do processo colaborativo que ela precisa se relacionar, senão não faz sentido, porque a venda ela está sendo mais, vamos dizer assim, calorosa. A venda ela passa a ser
mais minuciosa. Pessoas estão se dando muito bem porque elas conseguem ter o feeling de saber entender o que a pessoa quer. Não sei se eu consegui passar essa mensagem assim. Porque o último exemplo para a gente fechar, que eu estou com 4 minutos para estourar meu horário, para dar meu horário. Esse negócio também digital é ruim, que o horário fica bem aqui no computador. Você fica olhando assim, eu coloquei o cronômetro do celular ainda, então tem um cronômetro do negócio aqui para eu ficar tudo. A minha esposa comprou uns ventiladores pela internet. Eu não vou falar empresa, não. Dá vontade, mas não vou falar, não. Assim, era para entregar dia 1 desse mês, 1/7, e não entregaram. Tipo assim, não era um ventilador. Tivemos que mudar, aumentar a nossa casa, né? Um monte de gente, um monte de filho em casa. Você imagina, né? A loucura que é. Enfim, mudamos e precisamos comprar, para não investir em ar-condicionado agora, tal, vamos comprar os ventiladores, super dá, tal, compramos 5 ventiladores, já com luz, tal, 5 ventiladores, não foi um, tipo assim, não é uma coisinha pequena. Era para entregar dia 1º. Aí eu entrei no saque, já era dia 10, falei assim, ó, não entregaram dia 1º, vocês sabem me dizer o que aconteceu, né? A gente sabe que algumas regiões estão fechadas, tal, né? Mas, enfim... preciso de 7 dias para conseguir te dar uma resposta. Tudo bem, 7 dias para achar meu produto onde que tá. Beleza. Dia 17 agora, era uma meio-dia na hora do almoço, assim, eu, de novo pelo WhatsApp. Eu já achei o máximo que é o atendimento pelo WhatsApp. Eu falei assim, nossa, legal, né? Pessoalidade. E a gente como profissional, a gente vai, tipo assim... A gente tem a parte humana normal, né? E a parte de consultor falando assim, vamos ver até que ponto a gente vai conseguir levar dentro do profissionalismo. Chegou uma hora que ela falou assim, hoje é dia 17, mas eu preciso até o final da tarde para te dar uma resposta. Eu falei, tá bom, vamos esperar. Você está dentro do seu parâmetro, né? Até meia-noite é 17, mas não sei se você vai trabalhar até meia-noite, mas falei, tudo bem. Eram umas 15 para 6, eu mandei mensagem de novo. Boa tarde. E aí, aquelas respostinhas automáticas de WhatsApp Business. Falei, gente, pelo amor de Deus, cuidado com o WhatsApp Business. Mas programa de um jeito que não fica tão artificial, mas tudo bem. Resumindo, ela falou assim, você quer abrir um protocolo? A gente não conseguiu saber onde está o seu ventilador. Eu falei, mas quantos dias são? Mas não, são mais 7 dias para poder te dar uma resposta. Eu falei, não. Resumindo a história, cancelei. Em 2 dias mandei um WhatsApp para uma loja local e consegui comprar. E aí a menina que me atendeu, super personalidade, já não era da cor preta, era da cor branca. Minha esposa aceitou a cor branca, mas tipo assim, pelo atendimento da menina que ela precisou, perguntou se era 220, se era 110, que jeito que era o quarto, se era escuro, se era claro, tipo assim, deu um super atendimento para minha esposa. Minha esposa trocou até de cor, e desculpa as mulheres, né, acho que a gente tá o Edson ali também, né, mas quando você encasqueta que você quer uma cor, é uma cor, né, aquela cor de sapato é a cor de sapato, aquela roupa não tem o que muda. E aí ela conseguiu, do preto pro branco, tipo assim, dá uma vertente bem grande. Eu falei assim, aí eu peguei o celular ali para ver a conversa. E a menina foi, tipo assim, top. Tipo assim, pensa numa pessoa que perguntou detalhes do quarto, da sala, do cômodo, e aquela pessoalidade. Eu falei assim, aí tá, human to human. Ela aplicou. Talvez inconscientemente, né? Às vezes ela vai saber que, tipo assim, pô, eu preciso bater minha meta, né? Então eu preciso dar o meu melhor. Mas assim, inconscientemente ela aplicou o human to human. Então que a gente, né, os empreendedores, nós conseguimos dar esse passo atrás, sair de fora da caixa e pensar que jeito que eu posso atender melhor o meu cliente, que jeito que eu posso atender, prestar meu serviço melhor, com mais pessoalidade, com mais minuciosidade, tipo assim, do detalhe. O detalhe, ele faz uma diferença. Parece jargão, mas assim, é impressionante como no dia a dia é os detalhes que vai fazer a diferença do negócio de cada um. Eu tenho certeza disso. E que a gente vai sair dessa pandemia doida aí. Carol, eu te entreguei 11h30. Ótimo, Diogo, excelente. Bem no tempo, sim. Ainda temos uns minutinhos aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas muito bacana, muito de encontro ao que a Paula falou, né? E é bem isso. E esse marketing, ele gera um marketing orgânico, nem sei se é assim que fala, né? Mas assim, todo mundo que recebe um mimo em casa, ele faz a postagem e marca o local, né? Não tem jeito, pode ser uma padaria, pode ser um salão de beleza. Então, realmente, isso é uma sacada muito legal. E perdão aí na hora de falar o termo, porque
Eu não sabia, eu fiquei lá 8 to 8, mas eu não sabia que era essa questão da humanização. Muito legal, parabéns. Não, porque é novo. Se você for colocar hoje, ó, olha que louco. Se você for colocar hoje no YouTube qualquer material que tenha desse aspecto, você acha um ou duas, três consultores no Brasil todo falando. Já tirou minha atenção, já vi um nenenzinho ali, eu falei assim, ai, que coisa mais linda, já dá vontade de apertar. Minha filha tá lá em cima com a minha mãe. Eu, em cada minuto que eu consigo escapar aqui do escritório, eu dou um apertão nela. Tô apaixonado, vamos dizer assim. Tem 4 meses. Diogo, Cadê quem? Luana? desculpa. Eu queria comentar uma coisa, não é uma pergunta, mas é um comentário. Você falou dessa questão de misturar o Instagram pessoal com particular. Eu tive uma experiência essa semana. Eu fui procurar um serviço para eu fazer no Instagram. Pesquisei, apareceu vários. Eu entrei e não me chamou atenção. E o que me chamou atenção foi de uma pessoa que tinha foto com a família, com os filhos no meio do trabalho. Isso me fez sentir assim, nossa, que legal, sentir uma pessoa mais humana por trás daquele perfil. E eu quis comprar daquela pessoa. Isso me fez comprar, me motivou a comprar. Às vezes você olha o Instagram cheio de produto, não é interessante. Você já sabe como é o produto, você já conhece, mas se você vê ali a realidade da pessoa, um ser humano por trás, eu acho que chama mais atenção. Eu achei bem legal isso daí. Sim. É o que eu falei, não tem o certo e errado. Eu brinco assim. Provavelmente, aonde você viu, não tinha uma foto. Eu dou um exemplo bem desluxo, assim, tipo assim, daquele negócio de família, mas bagunçado, entendeu? Mas se você pegar o meu Instagram pessoal, Diogo, tem um pouquinho de cada coisa, meu dia a dia, entendeu? Agora, se você pegar o da Digo, tipo assim, tem eu também, mas tem muita coisa da empresa, dos business que a gente rola dentro da agência, dentro da nossa empresa. Mas você misturar, vamos falar o português, a balada, o exagero dentro de um pessoal profissional. Eu acho que aí você perde o feeling da coisa. E tomar cuidado, eu acho assim, tomar cuidado com o que você posta, que não possa causar uma polêmica ou até tirar o foco do seu produto. Porque às vezes você tá lá com seus amigos colocando uma coisa nada a ver. Aí a pessoa fala, nossa, mas tá lá sem máscara, olha no meio de uma pandemia, né? O que a gente vê hoje, tanta polêmica, olha a Pugliese, o que virou, que ela quis, na verdade, postar lá, que estava lá fazendo uma festa, ela quis mostrar, nananá, tá lá sem Instagram até hoje, se queimou para o Brasil. Então, a gente saber o que a gente posta vai agregar valor no meu negócio? Tem a ver com os meus valores de família, tem a ver com os meus valores de empresa? Vale a pena. Aí, ou colocar uma coisa nada a ver, será que vale a pena? Tá mostrando quem eu sou e o que eu quero comunicar com a minha persona? Então, acho que isso influencia muito. Por isso mesmo, se você pegar, a gente entrando um pouquinho em redes sociais aí, o Instagram, o próprio... É tudo o mesmo dono, né? Vamos dizer assim, né? Mas se você pegar as diretrizes ali, por isso serve o Stories, porque em 24 horas você apagou. Para isso serve o Snapchat, um exemplo também, para quem usa, é muito rápido. O Stories do Facebook é muito rápido. Porque o dinamismo hoje, é igual falou, qualquer coisinha que você... Um pingo é chuva. Um pingo vira uma tempestade que você não tem noção nas redes sociais. Mas concordo, Lu. Hoje existe um movimento para você comprar local, para você não precisar andar muito, para você tipo assim ajudar um pequeno comerciante e alocar. Talvez a pessoa que você comprou, inconscientemente, ela fez isso. Ela não sei se foi técnica, se a gente pensar em técnica para isso. Só que a gente, igual eu tenho clientes que, tipo assim, o feed ali ele não mexe, porque a gente faz um feed mais vitrine digital. Só que o Stories eu deixo pro meu cliente e falo assim, vai para cima, entendeu? Vai para cima, é você, é seu Instagram, é sua empresa, vai embora, vamos fazer acontecer. Só que a gente tem que ter esse feeling, tem que tomar esse cuidado, porque pode deslizar, entendeu? Pode deslizar e acontece, tá? Acontece. Aí depende do que você quer entregar para o cliente. É muito diversificado, viu, Luana? Mas faz sentido. Eu sempre falo para o meu cliente, não tem certo e errado. Igual, a gente está fechando, eu fechei um grid que a gente fala, uma sequência de posts do cliente e tal. E aí a secretária da clínica mandou para mim assim, Diogo, eu posso postar algumas coisas, já que ainda não subiu o que está aprovado e tal? Então eu falei assim, mete ficha.
vai embora. Você viu assim, final de semana, vocês precisam vender, faz. Eu falei assim, faz. Só que tenta fazer dentro de uma diretriz, não exagerado. E a gente vai orientando. Mas assim, não tem muito certo e errado. Eu acho que, tipo assim, você tem que deixar mais humanizado. As pessoas estão cansadas de robôs. Por mais que o digital... É que assim, é uma vertente tão louca. A Paula deve imaginar o que eu estou falando aqui, as meninas também. Mas você fica mexendo com tipo assim, o anjinho e o ruinzinho aqui, né? Tipo assim, pô, eu preciso vender, eu preciso acelerar, eu preciso faturar, eu preciso aquilo lá. Pô, mas eu preciso atender legal, eu preciso ficar, tipo assim, ter consciência do que eu tô fazendo, não posso atrasar minha entrega, porque se eu aumento muito o volume, eu tenho que aumentar minha gestão, eu tenho que... O empreendedor hoje é um malabarista. Eu falo que ele é aquele artista de circo que a gente não vê mais, né? Do pratinho. O cara acordou cedo e começou, o cliente rodou um pratinho. Daqui a pouco teve um problema com um funcionário ali, alguma coisa, ele rodou outro pratinho. E aí ele tem que voltar no pratinho que tá caindo ali do cliente. E daqui a pouco ele tem que rodar outro pratinho, que é o filho que tá em home office, que tem escola, que... Cara, tipo assim... Principalmente para a mulher ainda, né? Que daí a mulher ainda tem os mulher, deveres, as eu obrigações tiro o dentro de chapéu. casa. Ser mãe, Tem os esposa, filhos... Tem que dar conta do marido também à noite, tem que fazer... A gente é virar nos 30 aqui, né? Então, a gente tem que estar sempre cuidando da empresa, filho aqui, enfim. Mas é isso, né, gente? É o que não tem. sendo machista ou feminista, mas falar para vocês mulheres, principalmente agora em período de pandemia, tirar o chapéu. Tipo assim, eu tiro pela minha esposa, minha mãe, minha sogra, enfim, as pessoas mais próximas, amigas, são empreendedoras, mães, viraram professoras, agora ajudando os professores que estão home. Tipo assim, eu não consigo, se eu tiver que fazer, olhar a panela no fogo, a máquina, nenê, alguma coisa vai dar errada. Ou a roupa vai bater demais, ou vai queimar a comida, ou a nenê já virou cambalhota. Então, assim, eu não consigo. Mas é por conta da fisiologia masculina. E tem a Exato. energia masculina e as mulheres têm outros tipos de habilidades. Então, por isso conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, certo? Exato. Então, aí Isso é não tema para o próximo empreender, tá, Carol? E não existe a comparação em si. Eu acho errado a mulher querer, se vangloriar à frente do homem. Não existe, são pessoas diferentes, cada um com as suas habilidades. Que o quê? Vamos se unir e vamos ver o que dá? Cada um faz sua parte. Ótimo. Eu já amei, Paula. Vou pegar só esse trecho e mandar no WhatsApp da esposa. Pode? Pode, fica à vontade. Gente, muito obrigada. Queria agradecer. Foi uma manhã muito, muito boa. Paula, muito obrigada. Diogo, muito obrigada. A gente deixou aí um link de avaliação, porque como é a nossa primeira semana empresarial online, a gente pede que cada um dos participantes sempre avalie ali, que é muito importante para que a gente consiga melhorar cada vez mais, né? Mas muitíssimo obrigada. Tenhamos todos um dia muito bom, muito produtivo. E até breve, gente. Muito obrigada mesmo. Beijo! Tchau, tchau! Bom dia para todos! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!